nosso lema é esse. Eu tinha perdido 11 centímetros. Hoje está muito difícil você sentir essa humanidade, médico com o paciente. Ele deve guardar esse diagnóstico dentro do porta-mala do carro dele, ir embora e viver a vida dele. Tô assustada, porque eu nunca nem tinha ouvido falar nesse tipo de câncer. Né? Não vai mudar, eu vou continuar com o mieloma aqui, vamos para a festa. Ela estava lá, confirmou mieloma. Isso faz toda a diferença. Hoje de manhã ela Com recebeu o certeza. remédio. Então, assim, faz toda a diferença. Então, eu falo que isso Todo minuto, né, conta. é muito importante. Antes da gente começar esse bate-papo, eu quero fazer um recorte aqui bem rápido, porque quando a gente fala de transformação, a gente também fala de aprender. E aprender é sair do lugar, é se permitir viver algo novo. Eu estou estudando inglês com o Gabriel no The Language Club e o que mais me chamou a atenção foi a forma como ele ensina. Não é decorar, é entender. Em poucas aulas você começa a destravar algo que ficou travado por anos. Ele é formado em linguística, já morou nos Estados Unidos, trabalhou na Disney e aí trouxe uma metodologia muito prática, principalmente na pronúncia. E isso faz muita diferença, inclusive para as crianças, porque quando o aprendizado é algo leve, não gera bloqueio. E eu estou vivendo isso, o José também, e a gente já vê resultado na prática. Se você sente que o inglês ainda está travado ou quer algo mais leve para o seu filho, vale a pena conhecer. Eu vou deixar o contato dele aqui, porque no fim, aprender também é expansão. Tudo que expande, transforma. Mieloma, vida e sentido. Tem momentos em que a vida não pede licença, ela entra, interrompe, muda tudo de lugar. E de repente aquilo que parecia seguro já não sustenta mais. Talvez você nunca tenha passado por isso, mas talvez já tenha vivido algo que mudou a forma como você enxerga o mundo. E hoje aqui no Sintonia a gente vai falar sobre um instante em que a vida ela deixa de obedecer ao que era esperado, mas principalmente sobre o que acontece dentro de uma mulher quando a vida dela deixa de ser como era. Porque não é só sobre um corpo que é atravessado, é a identidade, é o controle, é a forma de olhar a vida e de se olhar. E eu tô com 3 mulheres que vivem essa experiência de lugares diferentes, a doutora Raquel, a Cláudia e a Maria Amélia. Meninas, sejam muito bem-vindas. Muito Que obrigada. prazer tê-las vocês aqui, falar sobre um tema tão importante, né, Cláudia? É verdade. A Cláudia mandou uma mensagem, falei, Cláudia, você precisa ir no programa. E a gente conseguiu essa mulherada linda vindo com a gente. Esse espaço é maravilhoso pra gente divulgar, gostou? né, Não também. é? Mieloma, É né? pra nós, é pra nós, é isso que o Sintonia é. E eu tô muito grata, muito feliz, porque esse movimento tá ganhando força e com assuntos tão importantes, né, Cláudia? Com certeza. Que a gente tem que falar. Muito obrigada. Viu, Imagina, Marina, por eu ter que cedido esse agradeço. espaço para nós divulgarmos um pouco, né? Nós falamos tanto em informação, como a informação é importante. Estava até comentando com a doutora Raquel agora, quantas pessoas partem sem a oportunidade de um diagnóstico, né? Isso mesmo. Aí um diagnóstico muito tardio e por falta de informação. Com o mundo tão tecnológico, Isso. então aqui o Sintonia vai espalhar essas notícias para ajudar mais pessoas, que essa é a intenção. Eu vou começar agora com as duas, Maria Amélia e Cláudia. Doutora, a gente deixa você para né? Mas você pode, né, dar os pitacos, fica à vontade. Mas eu queria entender de vocês duas, no momento do diagnóstico, quando ele chegou, o que mais mexeu com vocês? Rolou um medo da doença, medo de morrer, talvez a sensação de perder o controle da própria vida. Eu queria entender como que foi, porque a gente pensa, mas não consegue imaginar na visão de vocês. E se quiser contar um pouquinho também como foi a história, fiquem à vontade. Cláudia, vamos começar com a Cláudia, anfitriã. Olha só, 1 ano e meio antes do diagnóstico, eu tinha muitas dores ósseas, ao ponto de não conseguir andar mais. Eu fiquei assim uns 4 meses sem conseguir andar, não dirigia, tinha muita dificuldade de dormir, né? Mas o que é dor óssea? Ai, tá doendo minha perna? A coluna doía muito, tá. né? Tinha muita contração muscular e dores no quadril, na cervical, era dor para tudo quanto é lado. E fui em 8 ortopedistas e muitos falaram que eu tinha hérnia de disco, embora nem hérnia de disco eu tenha. Olha.
E uma vez, numa ocasião, eu fui a São Paulo, que minha filha mora lá, visitá-la, e ela disse, mãe, você diminuiu de tamanho. Olha. E eu falei, isso é coisa da idade, já estou quase idosa. Mas quando eu cheguei em casa, o meu filho falou a mesma coisa, eles repararam que eu tinha diminuído. Falei, não, então é alguma coisa preocupante, né? Marquei uma endócrino, que eu já ia mesmo. Ela me pediu um hemograma, depois eu fui nesses ortopedistas, mas ninguém tinha pedido. E a doutora Raquel sabe como um hemograma salva vidas, né? Hoje no sangue dá para ver Faz muita toda a coisa, né, diferença, Raquel? né? Faz toda a diferença. No hemograma você já pode ter indícios de que algo está errado. Uma anemia, uma alteração na forma da hemácia já te faz As plaquetas, pensar, né? As plaquetas. E assim, um hemograma, ele tá, né, tem no SUS, e ele é um exame barato, né, R$30. O que é o recomendado? faz Pelo menos uma vez por ano? Não mais, Um check-up pelo menos uma vez por ano, toda pessoa deve fazer e sempre pensar nas comorbidades mais comuns daquela idade, né? Então, assim, só um pouco. Não, imagina. Eu sempre falo isso, eu trabalho com residentes de hemato, trabalho com acadêmicos, e eu sempre falo que a eletroforese de proteínas, que é o exame de screening, de entrada do mieloma, deve ser pedido em todo paciente acima de 50 anos. Olha. Porque ali eu consigo fazer um diagnóstico de uma gamopatia, que é um estado pré-mieloma, não quer dizer que vai ter, e aí eu tenho um protocolo de acompanhamento. Quando esse paciente, se ele desenvolver, eu já pego bem no início, evitando essas sequelas como fraturas patológicas, lesões ósseas, insuficiência renal, até muitas vezes dialítica, né? Então, antes de chegar nesse ponto, eu já consigo fazer um diagnóstico precoce e um tratamento adequado, né? Por isso da importância do check-up todo ano e desse olhar, né? Específico, né? Das doenças mais comuns da idade, né? Isso é muito importante. E aí? Então, aí quando eu fui na endócrino, o meu hemograma realmente estava muito comprometido, estava com 4,7 de hemoglobina, uma anemia severíssima, né? E eu tinha perdido 11 centímetros. Gente, o que não é normal, né? O idoso perde 2 a 3 centímetros, mas 11 eram por conta das lesões ósseas, né? Dali ela foi direto para o hospital, fiquei uma semana internada, fazendo alguns exames, e não encontrei nada, até que nós partimos para os exames hematológicos. Aí um anjo na minha vida que me atendeu foi o Dr. Paulo Juliano, que é o pai da doutora Raquel. Ele fez o mielograma, né? E aí eu fiz à tarde, 8 horas da noite saiu o resultado. E a minha filha de São Paulo tinha vindo, estava ela e meu filho mais novo. Quando saiu o resultado, a primeira coisa que a gente faz 8 horas da noite é olhar no Google, né? Meu Deus. Porque nem tinha chat GPT, né, na época. E o Google foi o primeiro contato que eu tive, né? E ele foi direto com você? Ele é um câncer, né, de plasmócitos que fica na medula óssea. Só que o Google quase te fala, você está morrendo. É isso que eu pensei, né? Aí esperar até o outro dia, que foi quando eu fui no consultório da doutora Raquel e que ela me entendeu as orientações, Raquel. do que significa. Mas você esperou o outro dia? Aí, porque era 8 horas da noite, né? Eu não tinha telefone pessoas... da doutora Raquel ainda. Né? Não tinha o zap dela, Eu já tinha o contato dela para marcar a consulta, mas aí fui, ela me atendeu imediatamente, foi lá que eu, com ela, que eu entendi o que era o mieloma. E realmente a gente assusta muito, né? Com esse diagnóstico, porque só de falar que é câncer, né? Isso já é um fator bem assustador, porque a gente está acostumada a ouvir câncer de mama, câncer de leucemia, que são de tireoide, mas você fala mieloma múltiplo, um câncer que não tem cura, é incurável, né? É um câncer considerado uma doença crônica. Então, ou seja, eu recebi o diagnóstico assim, com fé de que ia dar tudo certo, mas assustada, sendo que eu nunca nem tinha ouvido falar nesse tipo de câncer, né? Maria Amélia, e o seu caso? Conta para nós, como começou a busca? Você deu um spoiler para a gente da questão de sentir falta de energia, né? Sim, na realidade, quando descobri, foi por acaso, assim, eu acompanho um problema de coluna, já tem muitos anos, que a indicação foi cirúrgica, e
eu não fiz, fui em vários médicos, fui daqui de Uberaba, ele indicou o professor dele em São Paulo, o de lá me indicou também o da USP, eu fui e rodei. Todos por conta dessa cirúrgico, coisa da coluna. Que é uma estenose significante. E eu não queria fazer cirurgia. E sempre tive muitas dores, porque além do mieloma, eu tenho a miopatia mitocondrial, que eu não fabrico energia, minhas mitocôndrias não fabricam energia. Então, sempre tive muitas dores, mas nada impediu de trabalhar normalmente, de viajar, de estudar. Porque ela é muito ativa. Eu nunca aceitei nada que me pusesse, não, você está doente. Eu sempre fui tentando sair daquilo ali. Apesar que é muito difícil, porque quando você passa por problema de dores, que você não está bem, você precisa de aconchego. E nada melhor do que o médico te dar um suporte, assim, humano. Porque hoje está muito difícil você sentir essa humanidade, médico com o paciente, muito distante. Tem médico que nem levanta para te cumprimentar, entendeu? E não sei se você ficou, eu fiquei muito assim, necessitada de cuidado, assim, porque eu sempre fui muito independente. Mulher tem um pouco disso, né? E chega uma situação dessa, parece que a gente quer alguém que cuide da gente, né? Mas eu não posso reclamar, porque eu fui muito cuidada em casa, bons médicos, tudo. Mas você fica numa necessidade de ser paparicada, entendeu? E descobri por acaso por quê. Eu acompanhei meu marido num ortopedista e ele falou para mim assim, como que está a sua coluna? Eu falei, olha, não fiz a cirurgia que você falou, fui no seu professor e tal, mas ele falou, vamos fazer outra ressonância? Eu falei, vamos. Aí fizemos a ressonância e quem laudou foi o esposo da Raquel. Aí Raquel, ele colocar... minha filha, quero o seu contato pessoal. Pai, marido, a mãe também não. Não. E ela, né? E ela, a melhor hematologista. Aí ele laudou e no final do laudo ele colocou assim, a troca de tecido conjuntivo ou gordura ou mieloma múltiplo. Aí eu olhei as opções? Mas eu sou muito tranquila. Eu não consigo, é meu. Não é porque eu sou boazinha, porque eu sou... É meu, eu não apavoro. Eu falei, tá isso aqui. Fui levar no ortopedista. Ele, olha, sua coluna tá do mesmo jeito, tá ótimo, não tem que fazer nada. Eu falei assim, mas o que é esse mieloma múltiplo? Não, isso aqui não é. Mentira. Aí eu peguei e falei assim para ele, eu falei assim, eu quero investigar porque eu tenho a eletroforese das proteínas alterado, já teve uma época que teve uma desconfiança que eu tivesse linfoma, eu quero investigar. E nessa, para investigar, descobriu que eu estava com mieloma. Aí foi também o Paulo, pai dela, que fez o mielograma e a biópsia. E na hora do almoço, eu fiquei sabendo que era mieloma mesmo. Eu falei, deu positivo, né? Tava eu, Sandoval, que é meu marido, e ele começou a chorar, ele ficou desesperado. Que ele já... Aí eu peguei e falei assim, mas por que você está chorando? Não, eu tinha esperança que não fosse. Falei, não, mas vamos tratar. A gente acaba consolando os nossos, né? Meus filhos também ficaram desesperados. Eu falei, gente, calma, tá tudo bem. A Fernanda, o Bruno ficaram desesperados. Eu falei, gente, é só tratar. Calma, tô aqui. Entendeu? E aquele dia eu tinha uma festa. Foi pra festa. Fui pra festa e falou assim, nós não vamos na festa, né? Eu falei, vamos. Era um almoço. Isso foi às 11 horas. Falei, não, nós vamos, por quê? Não vai mudar, eu vou continuar com o mieloma aqui, vamos para a festa. E lá, ele estava assim... Todos acabados. Acabado. E eu, de boa. E mulher é um bicho meio diferenciado mesmo. Mulher vou é te forte. contar. Saí tranquila. Aí,
Aí foi onde eu também procurei a Raquel. Fui na Raquel, a Raquel deu o diagnóstico, pediu para eu procurar, para ir para São Paulo, ter uma outra opinião. Aí fui, bateu. Se você falar, você desesperou? Nenhum momento. Não, né? Nenhum momento. Aí começou assim, amigas minhas visitar, elas choravam. Eu falava, vocês já estão me enterrando antes de eu tenho que chorar também, porque elas estão chorando. Mas não partisse de você, estava tranquila. Tranquila. Gente, então, e a Raquel no lado de pegar um diagnóstico? Sabe uma coisa assim que eu escutei de uma paciente, não é uma paciente que tem mieloma, mas ela é uma paciente que teve linfoma, e eu falo que a gente aprende muito com os pacientes, né? Bem além da medicina. Um dia ela estava tratando e um protocolo de químio bem agressivo, com muito efeito colateral, ela estava internada, passando mal, e ela, no seu auge dos seus 30 e poucos anos, ela falou assim, Raquel, eu vou te falar uma coisa, nem em tudo na vida você consegue seguir, mas quando você não tem saúde, a sua vida para. A minha vida parou. E realmente, assim, e eu fui raciocinar, porque, fala, gente, aí é verdade, porque quando você perde o emprego, você briga com o marido, a casa, a funcionária sai, você tem uma alternativa e a vida segue. Mas quando você não tem saúde, a sua vida para realmente, né? E aí, eu escutando isso dela, e eu passei a refletir em relação ao mieloma, o que é a questão que mais gera ansiedade nas pessoas? Recentemente, eu fiz 2 diagnósticos de mieloma, num contexto totalmente diferente. Um diagnóstico super precoce, na hora certa, e um diagnóstico de hoje, super tardio, paciente na UTI. Mas o que é o problema do mieloma maior? É o fato de você falar assim para o paciente, não tem cura. Gente. Essa questão de falar que não tem cura, ela é complicada. Mas eu falo que a gente hoje tem um controle da doença e que ela fica dormindo e que o paciente muitas vezes vai evoluir com outra complicação e vai morrer com outra doença que não mieloma, entendeu? E eu falo que ele deve guardar esse diagnóstico a hora que ele vai fazer o tratamento, a hora que ele vai no consultório, e que depois ele deve guardar esse diagnóstico dentro do porta-mala do carro dele, ir embora e viver a vida dele. É isso. Porque tem que ser assim, né? Porque senão ele não vai conseguir viver, e a parte psicológica influencia muito no sucesso do tratamento. É isso que a gente ia perguntar, a questão do psicológico. E tem a pergunta aqui, a questão da família, então a gente viu que vocês ficaram mais fortes, às vezes até tiveram que dar suporte, né? Fortalecer para não deixar o mundo desabar, porque mulher tem muito disso, principalmente mães, né? Se eu desabar, a casa inteira desaba, né? E foi mais ou menos isso que aconteceu com as duas, né? Fala, galera, peraí, quer comigo aqui, eu vou dar conta. Com certeza. Mas o apoio da família é extremamente importante. A rede de apoio é muito importante. Né? Eu estava falando isso. Eu falo que quem passa por um câncer sem uma rede de apoio, eu penso que passa com mais dificuldade, sem dúvida nenhuma. Então, os filhos, a família, né? Os amigos. E hoje a gente até conta com alguns grupos de apoio no WhatsApp. Então, tem gente do mundo todo participando, e lá a gente acaba se apoiando, Troca experiências. Trocando experiências, isso é muito bom. Tem vários grupos, né, de mieloma, de linfoma. E aí tem muita troca, né? Eu já passei por também, isso, gente, isso vai dar certo. A tecnologia, né? Quem sabe, deve dar uma esperança, assim, né? Porque não dá para, igual você falou, acabou. Não acabou, tô aqui. Até a doutora Raquel eu me considero ótima também. Então, diferente um pouquinho da Maria Amélia, a doutora Raquel tem me acompanhado, eu já estou há 3 anos e meio em tratamento. E eu conto mesmo com o avanço da ciência, da medicina, da tecnologia. Se não fosse isso, talvez eu já tinha partido. Porque é o que você falou também, que tem muita gente que às vezes sem o diagnóstico...
sem o diagnóstico, sem a oportunidade de fazer aquele tratamento efetivo, porque não é para todo mundo que é igual. Então, depende muito. Não é um único tratamento. Não, depende muito se você tem plano, se você não tem plano de saúde, depende muito da sua idade, depende muito da genética do mieloma da pessoa. As duas têm 2 mielomas, mas podem ter comportamentos totalmente diferentes e protocolos totalmente diferentes. Eu até fiz o FISH agora, recentemente, né? Não, há uns 3 anos. O FISH é um exame que faz um mapeamento genético. Foi quando eu descobri que o meu mieloma ele é o mais agressivo e ele é refratário e aceita poucos protocolos de tratamento. Então, eu fiz vários protocolos de quimioterapia, passei pelo transplante de medula óssea e fiz as quimioterapias de manutenção e recentemente, por privilégio, eu fiz uma terapia celular muito nova, né, doutora Raquel, no Brasil, que chama CART-CEL. Eles pegam os linfócitos, a doutora Raquel vai explicar melhor, os linfócitos, que são as defesas do corpo, reprogramam, vai para os Estados Unidos, fica lá uns 2 meses, né, na Janssen. Mentira. Sim. E depois, manda para lá? Manda para lá, depois infunde de novo. Isso é super interessante. Conta pra gente, é complexo, a gente está extrapolando um pouco o tempo. Vou começar do começo então, né? Amélia, sua água, só para vocês terem uma noção. Não, tá ótimo. Não, tá ótimo. Em 2016, foi quando eu fui para o AC, onde foi que ela fez o CAR-T, fazer residência de transplante de medula óssea. E lá, quando surgiu uma medicação que chama lenalidomida, que ambas usaram, era o boom, Lena e Dara, assim. Então, era algo super novo. Não tinha muita coisa para mieloma. Há pouco tempo atrás, a sobrevida era de meses e anos. Hoje, os protocolos, 14 anos, 15 anos de doença em controle. Nossa. E depois o paciente pode usar um outro protocolo, ficar mais 15 e assim vai. Então, mudou muito, muito. Que bom, gente. Então, assim, foi uma coisa extraordinária. Nesse ano mesmo, em 2016, já tinham pesquisas fora do Brasil sobre a terapia celular que a Cláudia fez, que é o CART-CEL. No final de 2016 para 2017, eu fui para um lugar que chama Seattle, no Fred Hutch, que é onde é o berço transplante, que na época eu era transplantadora mesmo. E lá tinha um brasileiro junto comigo na casa que eu fiquei, que foi lá ficar 1 ano só para estudar CART-CEL. E foi a primeira vez que eu tive contato com o CART-CEL. E ele foi me explicar como era. Então, é um vírus que você tira os linfócitos T do paciente mesmo, de uma manufatura, estimula com um vírus, injeta um vírus, e esse vírus estimula a produção desse linfócito contra a célula neoplásica. Eu falei, gente, mas isso nunca vai dar certo, eu vou injetar um vírus na pessoa, a gente sabe que vírus dá linfoma, dá isso, e isso vai chegar no Brasil, né? Quando que isso vai chegar? E aí já tinha vários estudos, e aí 2018 foi aprovado pelo FDA, 2019 teve um CART-CEL aqui no Brasil, estudo clínico de um paciente, e 2022, 2021 já começou a fazer isso. E hoje é uma terapia que não é usada só para mieloma. Né? Na verdade, o estudo primeiro não foi para mieloma, foi para linfoma e para leucemia linfóide aguda, leucemia aguda, né? Até mieloma mesmo tem poucas pessoas que então fizeram. É você mesmo, as suas células mesmo, que vão ser preparadas para ir lá contra a célula do mieloma, que são os plasmócitos. E aí vai lá o linfócito T, que é nosso exército, e destrói as células, entendeu? Não tem químio, não tem nada nesse... lógico, tem um preparo antes, né, que a gente faz de quimioterapia, para receber essas células, para não ter nenhuma rejeição. Mas o tratamento em si é as suas células mesmo que estão preparadas para destruir as células do mieloma. É super inovador e fantástico. Antes da pergunta sintonia, sabe o que eu queria saber, Raquel? Quantos anos você está de formada, trabalhando? Eu me formei em 2010, fiz 6 anos de faculdade, 6 anos de residência. 7 anos de residência, porque eu fiz 1 ano de GO antes de fazer, não gostei, fui fazer clínica em Renato. Que nesse dia a dia, trabalhando com pessoas, te ensinou mais que um livro na faculdade?
vou abrir um parênteses então para Claro. falar. É o que eu falo para todo mundo. Acho que tem alguns mantras que a gente deve seguir em qualquer profissão, mas eu como médica falo da minha área, né? A primeira coisa que eu acho que é de extrema importância é você amar o que você faz. Então você tem que gostar muito do que você faz. Se você não gostar, você reavalia. E eu já reavaliei isso durante a minha formação, fiz um curso, fiz outro, uma especialidade, fiz outro, até chegar ao que realmente me encanta. E realmente a hemato, a onquemato é o que eu amo e gosto de fazer e faço por prazer. Então isso é de extrema importância. A segunda coisa que eu acho de muita importância é você se especializar. Né? Você tem que saber o que você está fazendo. E isso você não vai conseguir fazer do dia para a noite. Você precisa de tempo. Então, não adianta eu querer... Hoje eu vejo que as pessoas querem pular etapas, né? Muito rápido. Tem que passar pelo processo, né? Você precisa fazer a faculdade, você precisa fazer a base, a residência, para você chegar lá e saber o que você está fazendo. Tudo no seu tempo, Tudo no seu tempo. Não adianta. Faz muita diferença. Você faz aquilo... Hoje, por exemplo, eu estava com os residentes. Você repete aquilo ali muitas vezes, e aquilo se torna automático e você adquire expertise, né? E a terceira coisa que eu acho importante é você ter tempo, né? Hoje em dia a gente não tem tempo. Então, uma consulta de 5 minutos não resolve. A consulta tem que ter tempo e para isso você precisa fazer uma coisa de cada vez. E a quarta coisa que eu acho mais importante de tudo, e é o que eu faço, e eu tento fazer isso todo dia, e eu acho que quando eu parar de fazer eu devo aposentar, é você se colocar como se fosse alguém da sua família. Por exemplo, eu vou dar um exemplo do que eu vivi esta noite, que eu vivi várias coisas, mas essa noite foi que me marca aqui, ainda mais que eu tô aqui, eu vou compartilhar, e é esse mantra que tem que ser. Essa noite eu trabalhei na quinta, eu trabalho todo dia num hospital público, muito paciente, fui pegar minhas filhas na escola, tenho 2 filhas, uma de 4, uma de 6, que querem carinho. Era o momento de eu ficar com elas, 7 da noite, eu recebo uma ligação do hospital, falando, Raquel, tem uma paciente que está na UTI de um hospital tal, e pediram transferência, porque é uma suspeita de mieloma e precisa tratar rápido. Essa transferência, ela pode ser feita só amanhã? Porque tem um leito aqui na UTI, e só que amanhã vai ter algumas altas e vai ter mais possibilidade. Falei, espera, deixa eu ver o que está acontecendo. Liguei para o meu colega, essa era uma paciente com mieloma em urgência dialítica, né? Ela já tinha passado do ponto e a gente tem remédios que a gente faz e que a gente consegue resgatar esse paciente da diálise, se eu fizer rápido, né? E aí, o que aconteceu? Falei, não, traz essa paciente hoje, essa paciente vai vir hoje. O médico da UTI me ligou, mas por que? Eu falei, porque a gente precisa dela hoje, porque eu preciso do diagnóstico dela hoje, porque se for hoje, amanhã eu consigo fazer o remédio cedo. Me coloquei no lugar do paciente. Ela estava lá, confirmou mieloma. Então, faz toda a diferença. Hoje de manhã ela recebeu o remédio. Então, assim, faz toda a diferença. Então, eu falo que isso todo minuto, né, conta. É muito importante. Então, é o viver cada dia, o dia, né? Isso. Não tem uma regra que a faculdade ensina. Eu acho que a vida vai te ensinando. Anos de voo. Anos de voo. Bacana. Tá bom, pergunta Sintonia agora. Quando a vida quebra as certezas? Agora a gente não tem... Aliás, a gente nunca teve certeza de nada. A gente acha que tem alguma certeza na vida. Mas quebrar essa certeza, no que vocês se apoiam para não se perder? A Maria Amélia já respondeu um pouquinho pra gente, de vocês mesmos, inclusive a doutora. Questão dos sentimentos, dos próprios gostos, o que faz vocês a voltarem para vocês mesmos? Mesmo, né, você vive com casos aí, né, diários, e elas vivem o caso no dia. O que faz não dar desespero, gente? Que não fala entregar os pontos e falar, não sei, eu queria entender. Olha, passar por um câncer assim? é muito difícil, não é fácil. Eu falo que, às vezes, a gente fala tem que se manter positiva, né? Tem que ter bons pensamentos, mas até isso é difícil. Então, é um exercício. Quando você pensa que naquele dia você vai acordar já bem, tem alguma coisa que te lembra, né? Recentemente, até por conta do procedimento, do CAR-T, eu tive uma paralisia facial, a doutora Raquel ficou desesperada, porque eu também achei que eu estava tendo um AVC. Então, todo dia tem uma intercorrência, né? É um dia diferente. Então, acho que no meu caso, o que mais não me deixa desesperada é a fé que eu tenho que vai dar tudo certo.
Embora, é isso que eu estou comentando, tem dias que você acha que não vai dar. Mas esse exercício de fé, ele é muito importante. Recentemente, eu vi uma entrevista do Leandro Carnal e ele fez uma interpretação do Salmo 23. Ele falou que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E quando ele falou nada me faltará, ele achou que essa interpretação pudesse estar errônea. Isso nos pensamentos dele, né? Porque ele falou, como que eu passo, e eu colocando aqui na minha situação, por um câncer, com milhões de problemas, de intercorrências, né? Eu tive uma síndrome hemofagocítica agora no Cartier, que minha família foi chamada, eu estava com 99% de risco de morte. E você ainda assim, você se mantém, né, de pé. Então, quando você pensa que nada vai te faltar, você fala, então por que me falta resiliência, paciência, esperança, me falta saúde, né? E ele fala, talvez o melhor fosse se nós lêssemos esse salmo, o Senhor é meu pastor e Ele não me faltará. Ele nunca falta. E aí eu fico vendo a imagem das pessoas sofrendo, né, passando por dificuldades, e ele ali do lado. Tá ali, é porque a gente é muito apegado com essa questão de vida. E se você tem uma Foi um presente que a gente recebeu, a gente nem pediu e a gente não quer devolver. Então, A gente ganhou. E não tem nada fora do lugar, né? E nunca é hora, né? Então, se ele não te falta, porque ele está ali te acompanhando mesmo nas dificuldades, é o que nos sustenta. Fé. Maria Amélia também tem uma fé, né, Maria Amélia? Sim, eu sempre, assim, se estou passando por problemas de dores ou alguma fraqueza, eu fecho os olhos e vejo Jesus, está segurando a minha mão. Eu falo, vai passar e passa. Então, eu falo que isso veio assim, eu vim assim, nada me desespera. Então, diante assim, eu falo assim, gente, eu não posso reclamar nada. A questão de ter um bom médico, um bom hospital, uma família, medicações atualizadas, a família ali toda te aconchegando, amigos. E eu falo, se eu reclamar, eu estou pecando com Deus. Olha. Então eu tento levar a vida leve. Enxergar o lado positivo, só positivo sempre das sempre. Coisas, né? Em qualquer hipótese, não só. Eu só vejo assim, vai dar certo. Isso serve muito de exemplo pra gente, pelo amor de Deus, olha a situação, né? E enxergar o lado positivo, então isso dá um chacoalhão aí em você, em mim, pra gente prestar atenção. Eu não sei também, eu mexo muito com a dor, porque a última especialidade que eu fiz, que foi ter um mestrado, que foi de dor. E eu sempre olhei o paciente, ele integral, ele não é só o problema dor ali do dente, que você tem que saber o que o paciente, como ele é muito todo. individual. Cada um tem uma sensibilidade. Então, a Cláudia pode sentir mais do que eu, ou menos do que eu, e assim, cada um, é muito individual. Ninguém é mais forte, nem é melhor que o outro. Tem que passar e cada um suporta de uma forma, né? Eu acho que a gente tem que ter uma forma, assim, sempre com a gratidão, né? E entender que aquele está com dor. O que pode ser feito para ele melhorar? Não acomodar com a dor. Tratar se acostumar, da dor. Não, né? Eu acho que... Raquel, tem alguma coisa que te faz voltar para dentro? Assim, tipo, você trabalha com casos e casos, o que faz você não sair de si? Acho que a pergunta até é o contrário. Família, sua família. A atividade física É e a fé também. Viu? Porque eu acho que Deus nos guia nas nossas condutas muitas vezes. E eu vejo isso todos os dias na minha prática. Às vezes é um caso que você fala, eu não vou. Mas não, pede esse exame. Parece que tem alguém te falando, sabe? E isso a gente vive sempre. E a gente tem que estar aberto para escutar. Muito bom, estendemos esse bloco, mas merecido, porque é um assunto muito legal. A gente passou pela travessia, no próximo a gente vai falar sobre corpo, mente, rotina. Então você não saia daí, já se inscreva no canal para não perder o próximo bloco.